Todo mundo sabe que o Itachi moga o Sasukezinho patético que teve o braço quebrado pela punheta. Treinou e foi molestado por 24 horas no Genjutsu. Serve pra nada. Dito isso, irmão, Itachi mentality. Inteiro nesse país, porque no contrato de trabalho que eu vou ter, eu vou ganhar 15 mil por mês e eu vou ter 23, 25, 24 anos, mano. Tá de boa, velho. Tá de boa. Enquanto isso, os gatos vão estar ainda se formando na faculdade pra virar NPCs e ganhar 5 mil por mês. 333 milhões e 333 bilhões e 333 bilhões e 333 Irmão, se cada pessoa que se formasse ganhasse 5k no mês, tava bom ainda. É, vai tomar no cu, não começa essa merda de Itatotoso, hein, caralho. Boruto inteiro. Desde o clássico até aquela bosta do Boruto. E por mais que essa experiência tenha sido incrível, eu não lembrava de várias coisas, como por exemplo, o quão mal animado é isso, cara. Tem trechos que você perde toda a imersão somente por conta da animação. E mesmo sendo tosca assim, a do Boruto consegue ser ainda pior com os personagens estáticos na maioria das cenas. Outra coisa que eu notei é que a comunidade O Boruto é beta. desse anime é a mais debilóide possível, do tipo que basta você falar alguma coisa sobre os riscos de lápis animados favoritos dele, que ele vai começar a digitar muito rápido, meu parceiro. Nossa, Outra coisa que me vai na irritou mão. muito nessa experiência são os fillers. Pra você ter uma ideia, eles representam cerca de 41 a 45 Faixa. A quantidade de filler do Naruto é a mesma quantidade de dia no ano que o Lula não trabalha. É mais da metade, irmão. Eu lembro disso daí. Ficava igual um retardado lá, esperando sair o próximo episódio da outra semana. Quando sair era filler. Toma aí, ó. Aí esperava outra semana, toma filler de novo, filha da puta. Toma seu filler. 5% de todo o anime, o que quebra totalmente o ritmo da obra com histórias que não afetam a trama principal. Apesar de tudo isso estar sendo uma experiência incrível, pois o anime é excelente, é muito bom, principalmente o clássico com aquela atmosfera sombria e bem brabo. particular. Falando do clássico, lá habita a primeira aparição desse personagem que eu quero comentar com vocês hoje, Itachi Uchiha, o cara que passou de vilão para mártir. Ixi. Vai falar mal do Itachizinho, os gado punheteiros vão cair matando. E cuja legião de fãs está tão Sozinho ainda não paga aluguel, graças a Deus. E não tenho namorada, não tenho filho ainda. Pô, dá pra guardar 10 mil por mês e Dá viver pra com guardar 100 de fácil, boa. aproveita, irmão. E ainda por Parabéns, cima, cara. pô, guarda 10 mil por mês, em um ano dá 120 mil. Aí 2030 é Mônaco, filho, tudo em Bitcoin, acabou. Por se honra. O cara vai ficar, É isso aí, milionário irmão. sendo carreteiro enquanto os burros vai fazer faculdade. Tudo jumento. Você podia assistir Dragon Ball Saga Cell em live. Ah, larga a mão, perdão. Não dá ideia, não. Não dá essa ideia, não. hipnotizada pelo design maneiro, pelos poderes apelões e pela trilha sonora triste que toca nas suas cenas, que passou a justificar genocídio, tortura infantil e abuso psicológico. O Itachi, pra mim, é o exemplo perfeito de como a estética e a mística de um personagem podem anestesiar o senso crítico de uma audiência inteira. Ele é um monstro que deu sorte de ser desenhado com um rosto bonito e frases de efeito filosófico. Rosto bonito, mas é um desenho. Meu amigo, se... E o Sasuke, o garoto que teve a vida roubada, é tirado como o emo mimado e é provavelmente um dos personagens mais odiados da obra. Não faz sentido nenhum. Mas ele é um pé no saco mesmo, Sasuke. Todo bobo. Como ele conseguiu 80 mil E por falar em coisas que não fazem sentido, vamos falar de algo que também deveria ser básico, mas virou Vai chover bruxa. Naruto é um anime da hora pelas mensagens que são passadas, é verdade. artigo de luxo no Brasil. Falar inglês. Apesar de a gente ter uma das maiores redes de escolas de inglês do mundo, o Brasil continua com apenas 1% da população fluente. E o resultado disso é que brasileiros fluentes em inglês recebem 65% a mais do que os não fluentes. 65%. Larga a mão. Pula o anúncio. Antes de começar a te falar do porquê eu acho o Itachi um personagem sem sentido, devo admitir que eu não sou um especialista em desenho que se mexe. Então se eu cometer algum erro, considera aí, cara, segue o baile. Eu vou dar a minha opinião aqui baseado no que eu entendi. Então vamos lá. O universo de Naruto se passa num mundo de ninjas, onde existem várias vilas ocultas. A vila principal da história se chama Konoha, a vila oculta da Folha. Até aí ok. Dentro dessa vila existem vários clãs. Dois deles são muito importantes para essa história. O clã Senju, que fundou a vila, e o clã Uchiha, que se aliou O clã sem juro negativo e o com juro negativo. Precisa nem falar mais nada, né?
É na cara do Kaito. Criou o Senju para criar Konoha. Os Uchihas são conhecidos por terem um olho especial, o Sharingan, que basicamente deixa eles copiarem técnicas, preverem movimentos e, em alguns casos, virarem deuses. Agora, a treta começa antes mesmo do nosso protagonista nascer. 17 anos antes do início da história, uma raposa gigante de 9 caudas, a Kyuubi, uma criatura de pura energia destrutiva, aparece do nada em Konoha e começa a destruir tudo. Destrói casas, mata centenas, faz um caos absoluto. O quarto Hokage da época, o líder da vila, se Molestou o óbito. sacrifica para selar metade da raposa dentro de um bebê recém-nascido, o Naruto, nosso protagonista. Até aí, uma fucking tragédia. Mas o que acontece nos bastidores é o que planta a semente desse desastre. Porque o ataque da Kyuubi não foi um desastre natural, foi um ataque terrorista causado por um cara chamado Obito Uchiha, que estava controlando a raposa com o Sharingan. O moleque parece que tinha, sei lá, 13, 14 anos, então tipo é um piazinho assim, ó, que nem o Greg tava tacando foda-se na vila. E esse piazinho aqui laça também? É uma moça. Ah, uma moça. Isso não era de conhecimento público, mas os líderes da vila, especialmente esses velho conselheiro ancião aqui, com cara de mal, dentro deles tem esse sujeito chamado Danzo e outros que começaram a juntar um mais um. Peraí. A raposa tem olhos com Sharingan. Os Uchihas são os únicos que têm Sharingan. Então, com certeza foi um Uchiha que causou isso. Eles não sabiam que era o Obito, porque ele estava supostamente morto e agindo nas sombras. Então eles fizeram a coisa mais lógica que líderes paranoicos de uma ditadura militar fariam. Culparam o clã inteiro. Começaram a segregar os Uchihas, colocaram eles em um canto afastado da vila sob vigilância constante, excluíram eles do centro do poder político. Imagina você ser culpado por um crime que não cometeu e sua família inteira ser tratada Preconceito contra o Uchiha. como suspeita por mais de uma década. Do outro lado, os Uchihas obviamente ficaram putos. Como assim a gente ajudou a fundar essa vila e agora somos cidadãos de segunda classe? O orgulho do clã foi ferido. A desconfiança começou JJ já errou. Errou. e eles começaram a planejar um golpe de estado. O pai do Sasuke e do Itachi, Fugaku Uchiha, era o líder do clã e um dos cabeças desse plano. A ideia era usar o Sharingan para assumir o controle da vila, derrubar o terceiro Hokage, que já era velho e tinha reassumido o cargo, e instaurar um governo Uchiha. Só que a vila, esperta, infiltrou um espião no meio deles. E quem era o espião? O próprio filho do Fugaku, o Itachi. Um prodígio, um gênio, que se formou na Academia Ninja com, sei lá, 7 anos e entrou pra Anbu, que era o esquadrão de elite secreta. E com 11 era basicamente o orgulho do clã, mas secretamente reportava tudo pros anciões. E aqui que a coisa sai totalmente do controle, porque você tem um beco sem saída. De um lado, um clã inteiro se preparando para um golpe, e do outro, uma cúpula de velhos paranoicos que não querem negociar. E no meio, um adolescente de 13 anos que é tão prodígio em ninjutsu quanto é péssimo em resolução de conflitos. O plano de golpe ia estourar, e isso iria, na teoria do roteiro, levar a uma guerra civil, que enfraqueceria a vila e levaria outras vilas a atacarem, resultando em uma guerra mundial ninja. Eis que o Danzo, que é basicamente a personificação de um político que faria o diabo parecer um conselheiro razoável, chega pro Itachi e fala: ou você mata todo mundo do seu clã, e seu irmãozinho pequeno sobrevive, ou a vila vai ter que fazer o serviço sujo, e aí todo mundo morre, incluindo o Sasuke. Eu não lembro se foi exatamente isso que ele falou. E aqui que eu preciso introduzir um conceito importante que vai explicar metade da confusão dessa história. A palavra mágica é retcon, que é quando um autor, depois de já ter escrito e publicado uma Não concordo com o JJ. Itachi fez tudo com o Sasuke pra tornar o plano coerente e não tinha o que ele fazer. Matar o próprio clã foi o mais inteligente. E o Sasuke é um autista emo fracassado. Sim, nessa parte concordamos. O personagem do Sasuke totalmente punheteiro e patético, irmão. O Itachi é o Prime. uma história, volta atrás e muda a origem, a motivação ou os fatores estabelecidos. E o Itachi, na minha opinião, é sem sombra de dúvida um dos maiores retcons da história dos animes. Quando o Itachi foi introduzido na série clássica, ele era um vilão e ponto final. Ele apareceu, matou o clã, torturou o irmão, humilhou ele, quebrou o braço dele e foi embora rindo por baixo da gola da capa. Ele era um psicopata frio que matou todo mundo só pra, entre aspas, testar sua capacidade. Tá errado isso daí. Quando o Kisame fala em quebrar a perna do Naruto, ele nem sequer impede, ele ia deixar, porque ele foi feito pra ser um vilão. O Kishimoto, né, o autor, não tinha planejado que ele fosse um herói trágico. Isso foi inventado. Ah, é? Eu achei que desde o começo era por... Eu achava que aquilo lá era tudo fingimento do Itachi, que já era do roteiro já. Foi depois que ele mudou? Depois, lá pro meio do Shippuden, quando o personagem já era extremamente popular porque ele era estiloso, poderoso e misterioso. Aí o autor pensou, e se eu desse uma justificativa que o tornasse um mártir? Foda-se, os fãs vão à loucura. E eles foram. Mas o problema é que quando você transforma um vilão genocida em um herói, você cria um monstro de incoerências narrativas. A solução do Itachi sobre essa nova ótica de mártir foi aceitar o acordo. Ele, um menino de 13 anos, decidiu que a melhor forma de resolver isso era assassinar cada homem, mulher
e criança do seu próprio clã. Ele pediu ajuda para um cara de fora, né, o Obito, que ele achava que era uma Madara na época, né? E juntos eles fizeram um expurgo. Em uma noite, o Itachi matou sua mãe, seu pai, que nem revidaram, só aceitaram a morte com orgulho, seus tios, primos, vizinhos, colegas de trabalho e todas as crianças que estavam dormindo. Inclusive bebês no berço. Bebês recém-nascidos que não tinham a menor ideia do que era um clã, um golpe ou um Hokage. A solução foi a mais brutal possível. Totalmente satânico. A que eliminava qualquer chance de diálogo, qualquer meio termo. Prender os cabeças? Não. Negociar? Não. Expor o golpe publicamente e deixar a justiça da vila agir só nos culpados? Não. A solução foi o genocídio. E aí que a gente chega no Sasuke, né, que é o segundo personagem Larga a mão. principal sem ser o Naruto. O Sasuke era uma criança de 7 anos. Uma criança normal, que amava o irmão mais velho, admirava ele, queria ser como ele. E o que o Itachi faz? Depois de matar todo mundo, ele espera o Sasuke chegar em casa, voltando da academia ninja. O Sasuke vê... Espera o Sasuke chegar da academia, sobe em cima do poste e chacoalha o badalo lá de cima. E o Sasuke só vê a sombra. E pelo tamanho da pemba, ele sempre soube quem era. Era o irmão. Matou tudo e vazou, irmão. Os corpos no chão, corre desesperado, encontra os pais mortos, e então vê o Ele irmão de sabia- pé com a lâmina Ah. ainda suja de sangue. Tá vendo? Tava com a lâmina lá pingando. Eu tô com medo. Tá com medinho, tá? Você não quer pertencer ao mundo shinobi, seu merda? Por favor, eu não quero morrer. O Olha Itachi isso, então irmão. decide Que aplicar o golpe de vergonha pro misericórdia Tsuchiya. psicológica. Ele usou o Tsukuyomi, uma técnica de ilusão tão poderosa que distorce o tempo e o espaço. Dentro do Tsukuyomi, o Itachi faz o Sasuke reviver os assassinatos dos pais. É isso aí, Akira. Dito isso, Itachi, o herói da aldeia da rola. Em looping, por 24 horas. Em um piscar de olhos. Pensa nisso. Uma criança de 7 anos que acabou de perder tudo, sendo forçada a assistir mentalmente os momentos mais traumáticos da sua vida, repetidamente, por 24 horas ininterruptas. É, a verdade é que o Sasuke aqui, ele foi MK-ultrado. Literalmente, foi lobotomizado. Como comparação, o Kakashi, um adulto, né, um Jonin veterano, um dos ninjas mais fortes da vila naquela época, foi submetido ao Tsukuyomi por alguns segundos e ficou em... O Kakashi, o que ele não passou no exame do toque aqui? O que o Kakashi não passou no exame do toque aqui, velho? Larga a mão. Aqui o homem foi completamente averiguado. coma. Quase morreu, teve que ser curado por uma ninja Larga médica a mão. considerada a melhor do mundo. O Sasuke Olha era isso. criança e não tinha nenhuma resistência mental de um Jonin. Ele sofreu uma lavagem cerebral de trauma. O Itachi formatou o cérebro do irmão e instalou um sistema operacional Pois é, cara. chamado Vingança. Aí, ele some por anos. Aí, ó. O Toma Sasuke aí. cresce e se torna um ninja talentoso, mas é obcecado por vingança. Ele só fala nisso, só pensa nisso. Ele finalmente encontra o Itachi de novo lá no clássico. E qual é a abordagem do irmão amoroso? Ele usa o Tsukuyomi de Toma. novo no Sasuke, cara. Mais de 24 horas de tortura psicológica. E Rapaz, larga a mão, não compensa. A cada encontro com o irmão era 24 horas sendo torturado. Larga a mão. depois, como se não bastasse, ele agarra o braço do Sasuke e Larga a mão. quebra. O Sasuke ali caído, com a mente destruída, Toma aí, o ó. braço pendurado. Já quebrou mas o ele fez isso bracinho pra da motivar o punheta. Sasuke a ter mais ódio, a ficar mais forte, pra buscar vingança. Irmão do céu, se tua definição de motivação é torturar mentalmente e quebrar o osso de uma criança, você não deveria nem ter permissão legal pra chegar perto de um parquinho. Isso não é um irmão protetor, é um abusador psicopata. E o plano genial de fazer o Sasuke odiá-lo pra que ele se tornasse um herói da vila ao matá-lo falhou catastroficamente. O próprio Itachi admite isso, mas enfim. O Sasuke não virou um herói nenhum, ele desertou a vila, virou um criminoso internacional, se aliou a Orochimaru, um terrorista pedo que faz experimentos com humanos, invadiu uma reunião de líderes mundiais, tentou matar todos eles e depois decidiu que ia virar o ditador do mundo. Parabéns, Itachi, seu plano de criar um Patético. Tá achando que tem essa capacidade, seu filho da puta? Só porque seu olhinho fica em formato de rola? Seu tonto. Tá achando que é o Madara, caralho? O Prime? O autista grau 1? herói, criou o Sério mesmo? Ele achou que ele ia conseguir fazer isso mesmo? Osama Bin Laden Ninja. Agora que vem a parte que realmente me deixa incrédulo. É a reação dos fãs dessa porra. Porque existe uma parcela gigantesca, mas eu digo gigantesca da fanbase de Naruto, Os caras ficam discutindo em blogzinho, irmão. Olha os assuntos. Por que as pessoas...
Será que vai ser fácil pro Felipe Preto? Será? Que odeia o Sasuke. Que o Sasuke é chato, que ele é emo, que ele só fala em vingança, que ele é tudo isso aí traidor, mesmo. é mimado. E essas mesmas pessoas do mesmo fôlego amam o Itachi. O Itachi é um deus, ele sacrificou tudo, ele é o verdadeiro herói, ele pensava como Hokage. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês odeiam o Sasuke porque ele é um adolescente traumatizado, instável, que foi condicionado desde os 7 anos a ter vingança como único objetivo de vida por um irmão que torturou ele e que consequentemente tomou decisões É isso aí mesmo. Sasuke punheteiro. Itachi queixo quadrado, Lupus Maxi. ruins, e vocês amam o Itachi, né? O adulto, ou quase isso, que causou esse trauma. Que genocidou o próprio clã, incluindo crianças, e que torturou uma criança de 7 anos 2 vezes. Itachi levou o dilúvio, irmão. Acabou com tudo. Fez a limpa. Guerra é guerra, velho. Que quebrou os ossos do próprio irmão e que é o arquiteto de toda a desgraça mental do Sasuke. É isso, cara. Essa dissonância cognitiva é de cair o queixo. É como odiar a vítima de um incêndio criminoso porque ela tem cicatrizes e acorda todo dia pra agradecer ao incendiário que ateou fogo na casa enquanto ela dormia. O Sasuke é literalmente a maior vítima do Itachi. Ele é o experimento social que deu errado. Ele é a prova viva de que o plano do Itachi era estúpido, cruel e ineficaz. Essa desculpa de que ele evitou uma guerra não cola. Simplesmente não cola. É só o Kishimoto tentando dar uma razão, cara. Tanto como... Então, só que é o seguinte, cara. Agora, falando na moral mesmo, eu não lembro, tá, de todos os detalhes do anime, porque eu assisti, eu era moleque ainda. A questão é que, pro contexto do anime, se o Itachi não fizesse o que ele fez, o povo ia se matar mesmo. Os caras lá do governo da aldeia da Rola já sabiam que os Uchiha, por serem fiéis ao grupo deles, ao clã deles, iam aplicar um golpe de Estado. Isso era real, fazia parte da história. Não tem como você perder tempo discutindo quem tá certo ou errado, porque pra história criada, tinha que acontecer assim. Na história, o Itachi matou todo o clã dele com desgosto no coração. Tanto é, ele ficou retardado depois daquilo. Sempre foi, né? Até porque o Itachi, ele já tinha sofrido um MK Ultra também. O Itachi com 5 anos de idade já pensava igual o Hokage. Não era isso? O cara entrou lá pro sistema de inteligência com 2 anos de idade. Porra, irmão. O cara já foi sendo projetado, é um soldado de guerra. Já tava sendo projetado pra fazer tudo isso aí mesmo. E aí, o Itachi assumiu, ele não precisava. Só que é roteiro, irmão. O cara que criou quis fazer assim. Agora, falando sério, a história do... A verdade, a grande verdade, é que essa molecada punheteira é igual a série The Boys. A molecada punheteira assistiu The Boys, não entenderam nada. Receberam mijada na cara a série inteira, não entenderam nada. Mas estão discutindo quem sola quem. Homelander sola o Capitão América ou não? Será que o Profundo molestou o Trembala mesmo? Eles estão discutindo isso. Naruto é a mesma coisa. Essa molecada punheteira que viu, eles romantizam, eles viram idólatra. A grande verdade é que a história do Itachi, do Sasuke é uma história trágica. É feia pra caramba, é brutal mesmo. Então, na verdade, não tem que romantizar e se orgulhar de nada disso. Foi uma desgraça completa aquilo lá, porra. A história do Naruto é trágica também. O pai do Naruto fez um pacto e selou metade de um demônio no próprio filho. Você acha que o cara queria fazer isso? O pai do Naruto literalmente jogou o moleque na lata do lixo, irmão. Fazendo isso daí. Ué, é a história. Naruto é isso. É uma história de superação baseada nessa desgraça toda. Propositalmente criada por um roteirista. É assim que eu vejo. Eu tô falando aqui do Itachi base e tal, que eu tô zoando, caralho. Todo mundo sabe que o Itachi moga o Sasukezinho patético que teve o braço quebrado pela punheta. Treinou e foi molestado por 24 horas no Genjutsu. Serve pra nada. Dito isso, irmão, Itachi mentality. Já vai tomando. E é isso aí, cuzão. You wanna see me come and face me with violence, 'cause every time you take a step ahead, you are behind us. Don't you see that you don't have a place on the court? You don't wanna play no games, face on the floor.